Olá pessoal, tudo bem? Que Deus nos abençoe. Vamos hoje dar início à nossa terceira aula de TCC 1, Trabalho de Conclusão de Curso, Etapa 1. Neste momento nós vamos orar, vamos pedir a Deus a sua graça e logo em seguida nós vamos adentrar nas partes do projeto de pesquisa. Oremos. Pai, queremos pedir ao Senhor a sua sabedoria, a sua graça, que o Senhor nos orienta, que o Senhor nos capacita e que possamos fazer um excelente projeto de pesquisa para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Ok, pessoal? Vamos lá então? TCC 1. Vejamos. As etapas de um projeto de pesquisa. Possivelmente você já tem o título, você já deve ter feito a introdução e hoje nós faremos o problema de pesquisa, o objetivo geral e os objetivos específicos e também a justificativa. A revisão da literatura, metodologia, cronograma e referências deixaremos para as próximas aulas. Então você já deve ter escolhido um tema, você já tem um título. Agora nós vamos adentrar no problema de pesquisa, objetivo geral, específicos e a justificativa. Na aula passada nós abordamos a respeito da introdução. Então vejamos. Na introdução, que vai dar em torno de uma folha, 20 linhas, 30 linhas, o que você deve fazer na introdução? Ou pelo menos o que você já deve ter feito? Foi o conteúdo da aula passada. Explicite qual o tema que pretende trabalhar. Lembrando que deve estar atrelado a alguma linha de pesquisa de seu curso. Nós vimos que o nosso curso tem 5 linhas de pesquisa. A teologia bíblica, teologia sistemática, teologia histórica, teologia exegética e teologia prática. São as 5 linhas de pesquisa do nosso curso. Você encontra essas linhas de pesquisa no material didático da nossa disciplina, que é o Manual de TCC 1 e 2. Então você tem que colocar qual é a sua linha de pesquisa. O tema é mais abrangente que o título, mas está intimamente relacionado a este. Então vamos imaginar aqui, meu tema é pecado, é o meu tema. Mas qual é meu título? Meu título ele é específico, ele é resumido, ele é sucinto. O meu título vai ser o pecado na teologia paulina, o pecado na carta aos Romanos. Esse é meu título, ele é mais específico, já que o meu tema ele é abrangente, o meu tema é o pecado. Então eu vou apresentar na introdução o meu tema, apresentar a linha de pesquisa que eu adotei e vou fazer uma breve apresentação do tema na introdução. Na introdução, o pesquisador deverá explicitar o assunto que deseja desenvolver, apresentar o tema. Então, na introdução, você tem 20 linhas a 30 linhas para apresentar o seu tema, para apresentar o conteúdo que você pretende abordar. O problema de pesquisa. A capacidade de ler a realidade do cotidiano e fazer questionamentos a ela é fundamental para o sucesso de um projeto. Ok. No problema de pesquisa, eu coloquei 5 linhas, mas você pode fazer de 2 linhas até 5 linhas.
No problema de pesquisa, você tem que formular uma pergunta. Então, vamos aqui imaginar. O meu título é O Conceito de Pecado na Carta aos Romanos. Vou colocar, então, um problema de pesquisa. O que é o pecado para Paulo, segundo a Carta aos Romanos? É o meu problema de pesquisa. Então, eu vou ter que, ao longo do meu paper, responder essa pergunta. Então, no problema de pesquisa, você tem que formular uma pergunta de 2 linhas até 5 linhas. Quando eu digo 5 linhas, eu estou me referindo do seguinte modo. Você prepara o ambiente, mais uma vez retomando o tema, e termina com uma pergunta. Mas, se você quiser de uma maneira mais simples e ágil, rápido, você já pode colocar tão somente a pergunta. Os melhores projetos surgem quando somos capazes de visualizar um problema no cotidiano e queremos buscar uma solução ou uma resposta. Então, na verdade, o projeto de pesquisa, o paper, eles têm que partir de uma pergunta, de um problema. E você vai solucionar esse problema, você vai dar respostas para este problema. Esse questionamento, criado pelo pesquisador, irá definir o que a pesquisa se propõe a responder e esclarecer. Pode ser expresso em forma de pergunta ou descrito como afirmação. Eu oriento que vocês façam na forma de uma pergunta. Então, somente lança a pergunta, ok, fez o seu problema de pesquisa. Então, é a pergunta que vai movimentar toda a sua pesquisa. É a pergunta. É a pergunta que vai orientar o seu trabalho acadêmico. Sugere-se, neste curso, que seja descrito como pergunta. Problema de pesquisa. As regras básicas para fazer um problema, para fazer uma questão, uma pergunta. Deve ser formulado como uma pergunta, então você tem que fazer a pergunta. Deve ser delimitado a uma dimensão viável, ser o mais específico possível. Então, você tem que fazer uma pergunta coerente, não uma pergunta ilusória, impossível de ser solucionada. Tem que fazer uma pergunta possível. Um exemplo. Será que os dízimos são válidos nos dias atuais à luz da Bíblia? É uma pergunta possível. Agora, uma pergunta que eu vou tentar encontrar a resposta. É quase que impossível. Será que a Bíblia prova que tem vida em Marte? É um problema muito abrangente. Um problema que não tem conteúdos disponíveis na academia teológica, não se discute esse assunto. Então, você tem que pensar em uma dimensão viável, em um conteúdo de fácil acesso. Clareza, utilização de termos claros com significado preciso, ou seja, ser claro. Não deve ser de natureza valorativa, é bom, é certo, claro. O seu trabalho tem que ser neutro. O seu projeto de pesquisa, o seu paper tem que ser neutro. Então, não pode ter um caráter valorativo. Será que é muito bom evitar o pecado? Já está dando um caráter valorativo, um caráter de valor. Será que é muito bom buscar a Deus? Já está dando um caráter valorativo. Você tem que fazer uma pergunta neutra para que o ateu e o cristão, ambos leem e sejam de fato edificados com o conteúdo científico, com o conteúdo acadêmico em si. Objetivos. Temos o geral, que é um só, e temos os específicos, que são 5. Então vamos lá. Deve esclarecer o que se pretende atingir com a realização do trabalho de pesquisa, com a implementação do projeto. Pode ser apresentado em objetivos gerais e objetivos específicos. Letra A, objetivo geral. É a dimensão mais ampla
pretendida pela pesquisa. Então, você tem que fazer o seguinte, tem um macete. E eu vou passar o macete agora. No objetivo geral, você precisa colocar o título e antes do título, você coloca uma palavrinha mágica, compreender. Esse vai ser o seu objetivo geral. Então, o objetivo geral é colocar o título e antes do título colocar uma palavrinha mágica, compreender. Então, vamos imaginar que o meu título é o conceito de pecado na teologia paulina, de acordo com a carta aos Romanos. O conceito de pecado, segundo a teologia paulina, a partir da carta aos Romanos. Esse é meu título. Vou fazer o meu objetivo geral. Compreender o conceito de pecado na teologia paulina a partir da carta aos Romanos. Pronto. Meu objetivo geral está feito. Agora, objetivos específicos. Vejamos. Define metas específicas da pesquisa que sucessivamente complementam e viabilizam o alcance do objetivo geral. Vamos lá. Vamos entender o que isso significa. Nos objetivos específicos, você precisa apontar as etapas pelas quais você passará para alcançar o objetivo geral. Então, você precisa dividir o seu tema em 5 etapas para chegar na compreensão do seu objetivo geral. Veja. Objetivo geral. Uma frase corresponde à finalidade maior que a pesquisa quer atingir. Deve expressar o que se quer alcançar ao final do projeto. Palavrinha mágica, compreender. E logo em seguida você coloca o seu título. Objetivo geral está pronto. Objetivos específicos. 5 frases, 5 etapas. Então nós teremos que fazer o seguinte. Corresponde às ações que se propõe a executar dentro de um determinado período de tempo. Apresentam caráter mais concreto. Vamos lá. O que isso significa? Você tem que iniciar com um verbo infinitivo, conhecer, identificar, descobrir, caracterizar, descrever, analisar, avaliar, verificar, investigar. Então, o que isso significa? O meu objetivo geral é compreender tal coisa. Agora, para eu compreender tal tema, eu preciso seguir 5 etapas, 5 pontos para chegar no meu tema. Exemplo. Um exemplo que eu gosto de dar que é bem ilustrativo. O meu objetivo geral é chegar em Londrina. Preciso de 5 objetivos específicos. Então, vamos lá. Como? Primeiro, ir a Sarandi. Segundo, chegar em Marialva. Terceiro, passar Mandaguari. Quarto, rodear Arapongas. Quinto, passar por Rolândia até chegar em Londrina. Então perceba, eu fui fracionando, eu fui dividindo as etapas. Então vejamos. Meu tema é compreender o pecado segundo a teologia paulina a partir da carta aos Romanos. Então eu posso colocar aqui nos verbos infinitivos, tenho que começar pelos verbos infinitivos, eu posso colocar conhecer a origem do pecado, identificar as consequências do pecado no Antigo e no Novo Testamento, descobrir o conceito de Paulo sobre o pecado, caracterizar o pecado segundo a carta aos Romanos, a partir da teologia paulina. Então eu fui fazendo um efeito de escadinha até chegar no meu objetivo geral, que é entender o que Paulo pensa sobre o pecado, conforme ele colocou na carta aos Romanos. Então, para eu chegar na compreensão
de Paulo sobre o pecado na carta aos Romanos, eu tenho que fazer o quê? Definir o pecado, a sua origem, definir as consequências do pecado no Antigo e no Novo Testamento, descobrir o conceito de pecado na teologia paulina ampla, em todas as suas cartas, em todos os seus ensinamentos, e, por último, caracterizar o conceito de pecado na carta aos Romanos. Então, os objetivos específicos são 5, e são 5 etapas para chegar na compreensão do seu objetivo geral. Justificativa. A justificativa é em torno aí de 10 linhas. Você precisa agora vender o peixe. Você precisa agora dar validade, mostrar a importância do seu projeto. Então você vai fazer uma justificativa. Você vai ter que argumentar, esclarecer, fundamentar por que o trabalho é importante, tanto para a comunidade escolar, quanto para a sociedade, ou até mesmo para um indivíduo. No nosso caso, para a igreja. Então, por que é importante estudar, um exemplo, o tema? A validade dos dízimos na atualidade, à luz da Bíblia. É importante estudar este tema? É. Mas por que é importante? Se tem uma compreensão equivocada sobre o dízimo. É importante para a comunidade escolar? É, porque se tem pouco estudo sobre esses temas. É importante para a sociedade? É, para tirar as dúvidas. É importante para a igreja? Sim, para ter uma compreensão melhor sobre o tema. Então você precisa dar justificativas da importância do seu tema, da importância do seu trabalho. Então você vai escrever aí de 5 linhas até 10 linhas, vendendo o peixe, mostrando a importância do seu tema. Alguns pontos podem ser abordados na justificativa. Qual a importância do tema do ponto de vista geral? Qual é a importância do seu tema do ponto de vista geral? Esclarecer de forma mais detalhada o problema que o projeto vai contribuir para resolver. Então é importante este projeto de pesquisa, pois pretende-se esclarecer a seguinte problemática: qual é a validade dos dízimos na atualidade segundo a Bíblia? Então, ao responder esta questão, teremos respostas viáveis e plausíveis para a comunidade acadêmica, para a sociedade e para a igreja. Então você pode apresentar o seu problema, a solução que esse problema pode trazer, como uma justificativa. Mostrar possíveis relações do projeto com outros já desenvolvidos na área. Então você vai falar sobre dízimos e ofertas, tem um livro do Hernandes, tem um livro do Russell Shedd, faz ligações. Este material, este projeto de pesquisa é importante, pois pretende fazer uma correlação com um livro já produzido pelo Hernandes Dias Lopes, o livro produzido pelo Dr. Russell Shedd. Pode ser feito correlações do seu tema com outros materiais já produzidos. Indicar quais os benefícios que poderão ser alcançados com a execução do projeto. Então, ok. Ao fazer o seu projeto de pesquisa, ao fazer futuramente o seu paper, quais os benefícios que podem ser alcançados se o teu tema for dado prosseguimento? Que benefícios? Então você vai ter que vender o peixe, mostrar a validade, a importância do seu tema. Deve-se atentar para o fato de que não deve haver respostas ou conclusões ao problema proposto. Então, o que isso significa? Que não deve dar nas justificativas respostas. Sim, o dízimo é válido porque a Bíblia diz isso, isso, isso. Não, você só tem que jogar um salzinho. Mostrará se é válido ou não, trazer o entendimento se é válido ou não o dízimo na atualidade à luz
da palavra de Deus. Então, não pode colocar respostas na justificativa. Somente jogar um salzinho mostrando os benefícios do seu projeto, se ele assim for aprovado e for promovido a continuidade de seus estudos. Revisando partes de um projeto de pesquisa. O título fizemos na aula retrasada, introdução fizemos na aula passada, problema de pesquisa abordamos nesta aula, objetivo geral, objetivos específicos e a justificativa. Então vejamos. Eu preciso que você dê um start e faça todas essas demais partes o quanto antes. Ok? Para que semana que vem possamos dar prosseguimento às demais etapas. Um forte abraço, peço para vocês falarem conosco pelo WhatsApp, pessoalmente, no CTBARE, para que juntos possamos tirar todas as dúvidas. Que Deus nos abençoe, bons estudos. Até mais!